Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Português suave... Especial. Obrigado, Marco. Nem me deixaste terminar aqui a minha frase. Todas as quartas-feiras o Marco Neves está aqui connosco para nos ajudar a esclarecer dúvidas por parte dos nossos ouvintes. E hoje, Marco, é mesmo só dúvidas que temos. Antes de mais, como é que estás? Está tudo bem. Espero que estejas bem também. Obrigado. Especial, se calhar, não é um termo correto, porque se virmos bem, já fazemos isto com alguma regularidade, todas as quartas-feiras. O que é que define algo especial? É algo que é só da sua espécie. Portanto, é muito próprio. No fundo, também podemos usar, porque este episódio tem a sua espécie, que é a espécie das dúvidas. E por isso é um episódio especial. São todos especiais, todos os nossos episódios. Mas se forem todos especiais, nenhum é especial. Bem, nós não estamos aqui para discutir filosofia. Sim, para isso é outro. Exatamente. Estamos para discutir português e dúvidas de português. E, Marco, vamos começar por escutar a dúvida de um ouvinte que é imigrante. Vamos ouvir o Ivar Corceiro, ele que nos enviou um áudio com uma dúvida bastante peculiar. Vamos ouvir o Ivar Corceiro. Bom dia, Marco Neves. O meu nome é Ivar. Eu sou imigrante e a minha companheira é búlgara. Na Bulgária, a palavra laranja, fruta, não a cor laranja, tem um nome semelhante a Portugal. Já agora na Macedónia também, na Albânia, na Turquia, creio que na Itália também. Eu gostava de saber porquê. Muito obrigado e um abraço a todos. É uma excelente pergunta. Nós já falámos disto aqui há umas semanas, salvo eu, já não me lembro bem quando, e eu gostava E voltamos ao tema, porque é curioso como na Bulgária é só a fruta, não a cor, mas há outras línguas como o árabe em que é a fruta e a cor, e no turco também penso que é a fruta e a cor. Também temos a mesma... Em português é a fruta e a cor, laranja é a fruta e a cor. Sim, mas o que eu quero dizer é que nestas línguas... no caso do búlgaro, é a fruta que tem origem no nome de Portugal, e tem, enquanto que, por exemplo, no turco e no árabe é a fruta e depois a cor também. No turco não tenho a certeza, eu agora não quero estar a dizer um erro, mas se alguém aqui souber turco e quiser dizer, mas no árabe é a fruta e a cor. Ou seja, o que acontece aqui é uma série de línguas centradas ali no leste da Europa e para o sul do Mediterrâneo, portanto o árabe também, em que há uma ligação entre a cor laranja e Portugal. E a ligação pode ser mais ou menos visível dependendo da transformação que a palavra sofreu. E tudo parece ter começado na Itália, onde a palavra laranja italiana não é parecida com Portugal, mas há línguas na Itália onde é, e chamo línguas porque na verdade são mesmo línguas, onde aparece esta, ou seja, temos Portucale ou Portugal ou algo parecido com isto como nome da laranja. Porquê? Julga-se, não se tem certeza absoluta, mas julga-se que houve aqui uma transmissão, ou seja, nós já tínhamos a laranja ácida antes. Uma laranja que já existia em Portugal, e aliás nós temos uma palavra com origem no árabe. A palavra laranja em português tem origem numa palavra antiga para laranja do árabe. De repente, os portugueses trazem para a Europa uma laranja mais doce e essa laranja acaba por se espalhar e em muitos países ficou com digamos, com o nome do país que a tinha trazido para a Europa, a laranja doce, e acabou por substituir o nome que já se tinha antes da laranja em geral. Não sei se está a fazer sentido. Está a fazer. Pronto. Então, isto aconteceu em várias línguas. Parece que tudo começou na Itália, e foi da Itália que se espalhou depois para as outras línguas, o búlgaro, o macedónio, como o Ivar estava a dizer, o turco, o árabe, o grego também, em grego atual, em grego moderno também é uma palavra parecida com Portugal, e por isso sim, na ligação destes falantes destas línguas há uma... Portugal é o país das laranjas, para nós não. Pronto.
Pronto, Portugal, o país das laranjas. Espero que o nosso ouvinte, o Ivar Corceiro, tenha ficado esclarecido. Como alguém me disse uma vez, bem, então com estas pessoas que estão a ver um jogo de futebol entre a Holanda e Portugal, tudo os Países Baixos e Portugal, sim, é uma grande confusão. Os Países Baixos têm a alcunha da laranja mecânica. Exatamente, para estas pessoas temos um país que está associado à laranja na sua língua a jogar com um país que não tem laranja na bandeira, mas que é chamado laranja mecânica. Fica tudo muito alaranjado naquele jogo. Espero que o Ivar Corceiro tenha ficado esclarecido. Acredito que sim, até porque o Marco tem esse dom. Marco, temos também mais uma dúvida que nos chega com áudio. É da Leonor Castro. Vamos escutar qual é a dúvida que deixa no ar a Leonor Castro. Olá, a minha dúvida é entre o tenhamos e o tenhamos e, por exemplo, o façamos e o façamos. Eu sei que a forma correta do presente do conjuntivo é o tenhamos e o façamos. A minha dúvida é se alguma vez é possível, em alguma circunstância, usar tenhamos e façamos, por exemplo, e há de haver outros verbos. Obrigada, adoro o vosso programa. Obrigado a Leonor Castro. E Marco, ou não? Mas são construções bastante... Ou seja, há a possibilidade de usar façamos e tenhamos de forma correta, mas é preciso aqui criar uma frase um pouco artificial, porque nós podemos pôr faça, ifan, me, ifan, us e juntar o me e o us. Portanto, por exemplo, temos trabalhos de casa para fazer. Eu posso dizer a alguém faça-nos, faça a mim os trabalhos de casa. Mas é preciso então aqui andar aqui à volta para construir uma frase em que isto faça sentido. O tenha, por exemplo, pode ser uma expressão como tenha-nos guardado até amanhã, ou seja, peço a alguém para guardar seja o que for até amanhã. Portanto, tenha-me-os, porque nós podemos juntar aquele me, que é o pronome da primeira pessoa, que pode ser incluído dentro de ou melhor, ligado a um verbo, e depois podemos juntar aquele os que também se refere a eles, mas também na forma... Já agora, e já que temos algum tempo, eu gostava de dizer que nós sabemos, espero ter respondido à Leonor, ou seja, é possível, mas é muito raro. Portanto, a maior parte das vezes é tenhamos e façamos. Ou seja, a língua acabamos por simplificar, para não usar palavras tão complicadas. Neste caso não é, simplesmente a forma verbal é mesmo tenhamos e façamos, mas de vez em quando aparece uma construção em que nós podemos usar faça, me, us e tudo junto, façamos, mas tem que ter um hífen lá no meio, enquanto que façamos não tem hífen. Portanto, não é uma questão de simplificação, são situações diferentes, são termos diferentes. O que eu gostava aqui só de chamar a atenção, nós sabemos, em geral, quem estudou português na escola e sabe que o português vem do latim, passou ali por uma fase intermédia medieval a que temos outros nomes e é uma grande discussão, mas fica para outro dia, que nome é que damos a essa fase intermédia, mas o latim tinha casos. O que quer dizer com isto? Eu quero dizer com isto, e é algo muito comum em muitas línguas, por exemplo, se uma palavra, se o nome estava na posição do sujeito, se tinha a função de sujeito, tinha uma forma. Se tinha a função de complemento direto, tinha outra forma. E em português não. Quer dizer, eu digo, o leão morde a gazela morde o leão, a forma tanto de leão como de gazela não muda. Portanto, nós não mudamos as palavras de acordo com a função que têm. Em latim mudavam. Portanto, teriam formas diferentes. E em muitas línguas do mundo acontece isto. Mas o que aconteceu foi, havia este sistema de casos em latim que as línguas latinas, com algumas exceções ali no caso do romeno, destruíram completamente. Menos nos pronomes. Nós nos pronomes temos isto. Ou seja, o me é a forma do acusativo, para usar o termo do caso latino, da palavra eu. Pronto, ou seja, é como se fosse são destroços de gramática latina que nós ainda temos, mas só nos pronomes. E eu sei que não foi nada disto que a Leonor perguntou, mas apeteceu-me falar dos casos latinos que se mantêm ainda nos pronomes em português. Alguns casos, não todos. Mas atenção, falaste de tudo isto depois de responderes à questão. Não fugi à pergunta. Exatamente. Eu enfrentei a pergunta e depois fugi, então sim, depois da pergunta respondida para outro tema. E já não sei quanto tempo é que temos, mas vou só dizer que as pessoas pensam que o facto das línguas latinas terem destruído o sistema de casos é uma prova da
progressiva simplificação das línguas, mas não é isso que nós vemos quando olhamos para as línguas em geral. Houve aqui uma simplificação na questão dos casos, mas depois houve ao mesmo tempo uma complexificação, se quisermos dizer, nas regras da colocação das palavras. Nós passámos a ter regras mais precisas e mais complexas na ordem que nós podemos pôr as palavras em relação ao latim. Portanto, as línguas em geral não tendem a simplificar-se, ao contrário do que nós pensamos, com algumas exceções históricas. Há alguns casos, algumas épocas, alguns períodos em que as línguas se simplificam quando muitos adultos aprendem uma língua. Isso é o que, ou seja, quando muitos adultos aprendem uma língua e essa língua acaba por ser mais falada por pessoas que a aprenderam enquanto adultos, aí sim costuma haver uma simplificação. E houve alguns casos ao longo da história em que isto aconteceu, mas fica para outro episódio. O que também serve para simplificar é o nosso e-mail, onde nós recebemos as dúvidas, portuguessuave@observador.pt, português com os 2 S, quer o de português, quer o de suave e sem os acentos. Exatamente, sem o acento circunflexo. Temos também o nosso telefone, caso queira seguir aqui o exemplo do Ivar Corceiro e da Leonor Castro, enviar-nos uma mensagem de áudio com dúvidas para o Marco Neves, 30 segundos, não mais do que isso, para conseguirmos encaixar o máximo de dúvidas possíveis, e para o Marco, quando não escapa às perguntas, responder. O número de telefone é o 910-024-185. E posso deixar aqui então uma pergunta para os nossos ouvintes: como é que dizem o telefone? 910-024-185 ou dizem 9100-24-185 ou de outra forma qualquer? Fica a pergunta. Pronto, é uma pergunta bastante pertinente. Marco Neves, marcamos novo encontro. Até no domingo temos mais Português Suave na Rádio Observador. Até lá.